Ele é economista com especialização em finanças e gestão pela Fundação Dom Cabral e o INSEAD, e negócios pela New York University. Atualmente preside a Associação Mineira de Reabilitação, a AMR, que é uma referência no Brasil em reabilitação físico-motora. A AMR oferece tratamento gratuito para crianças e adolescentes com deficiência física e atende mais de 400 jovens em Belo Horizonte e região. Então apresentamos a você, Sérgio Belisário. Muito obrigado, Sérgio. É um prazer enorme falar com você aqui no nosso podcast. Alexandre, prazer imenso da minha parte também. Pati, estar com vocês para poder falar um pouco sobre a AMR, é uma oportunidade muito importante, ainda mais que estamos comemorando nesse momento 60 anos de vida. E vocês que já nos assistem e querem fazer parte da construção de um mundo melhor, de um mundo mais inclusivo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse episódio e faça seus comentários. Hoje temos mais uma vez a presença da nossa colega, parceira de trabalho aqui, a Patrícia, apaixonada pelo terceiro setor, especialista em ações de impacto social. Então, Patrícia, bem-vinda, muito obrigado. Obrigada, um prazer mais uma vez estar aqui com todos, com você, Alexandre, e com a nossa ilustre presença do Sérgio aqui para falar um pouquinho da instituição. Nós estamos bem curiosos. Ótimo. Bem, como eu falei, estamos fazendo, na verdade fizemos no final de julho 60 anos de vida, de uma história muito interessante, com muita coisa bonita para contar. A AMR, ela surgiu da ideia do Dr. Márcio Castro. O Dr. Márcio Castro, ele era ortopedista e fisiatra e ele foi fazer uma especialização nos Estados Unidos. E lá ele conheceu uma instituição semelhante à que é a AMR hoje. Ele falou assim, eu vou levar esse projeto para o Brasil, né, e cuidar de crianças que têm necessidades de reabilitação, mas não têm recursos financeiros para tratar. E chegando ao Brasil, se associou a 2 outros parceiros médicos e elaboraram um projeto. E depois foram à caça de recursos financeiros para estruturar esse projeto. E o Dr. José Mendes Júnior foi a pessoa que abraçou de imediato a causa e apoiou os 3 médicos e aí sim partiu, né, para startar esse projeto maravilhoso. Começou com a doação do terreno pelo governador Magalhães Pinto, na época, isso em 1964. E depois, início das obras, onde a Mendes Júnior foi grande patrono da AMR, mas outras pessoas também da sociedade belo-horizontina apoiaram e colaboraram financeiramente para que o projeto saísse do chão. E aí se começou, pós a construção civil, a acolhida das crianças na instituição. E de lá para cá não se mudou muito em termos de processo, ou seja, as regras de entrada continuam praticamente as mesmas. A criança entra na AMR entre 0 e 5 anos de idade, ou seja, que eles chamam de primeira infância, e fica na AMR até os 18 anos. Por que isso? Porque pós 18 anos, ele já cessou o estirão. Então, a reabilitação é simplesmente manutenção e não melhoria. E por que a entrada é de 0 a 5 anos? Que na primeira infância, quando você inicia o trabalho de reabilitação, ele é mais eficaz, tá? Ele traz melhoras maiores. Então, pós 5 anos, perde-se a janela de ter uma reabilitação adequada. Então, esse é o nosso propósito, reabilitar, e ao longo do tempo nós começamos a perceber também que só reabilitar não adiantava, nós tínhamos que incluir também. E quando a gente fala em inclusão, não apenas da criança e adolescente que a AMR acolhe, mas também da família, porque ao redor da criança, o sustentáculo dela é a família. Então, ela tem que estar engajada naquele tratamento. Ela tem que apoiar a criança, né, em tudo que é necessário. E não é simples. Uma criança ela vai na AMR 3 vezes por semana, em média. Ela passa ao longo desse período na AMR, de 0 a 18 anos, por 10 cirurgias, em média. Então, é complexo. Lembrando que todas as crianças que entram na AMR estão em situação de vulnerabilidade social. Todas as crianças, na regra atual, a família tem que estar inscrita no CAD único.
Ou seja, tem que comprovar que ela, de fato, necessita daquele apoio, porque ela não tem condições financeiras de realizar um tratamento por conta própria ou através de um plano de saúde, caso ela tenha. Como também é importante ela estar num raio de 100 quilômetros de Belo Horizonte, no máximo, né? Então, por que isso? Porque, como eu falei, a frequência é grande durante a semana. Morando a mais de 100 quilômetros, a pessoa... Fica mais difícil. Não só mais difícil, como ela desiste ao longo do tempo. Então, aqui estabelecemos essas 3 regras: a questão financeira, a questão geográfica e a questão da saúde. Aquilo que ela tem, né, de deficiência, a AMR está preparada para reabilitar. Então, nós tratamos de crianças que têm deficiência física de origem neuromotora. Né? Sim. Em tese, é isso que a gente faz. É lógico que tudo isso, diversas atividades clínicas e outras complementares necessárias à boa reabilitação e inclusão. Então, Sérgio, falando desse tratamento interdisciplinar, né, de alta qualidade que vocês oferecem para as crianças, eu queria que você falasse um pouco mais disso, como isso se traduz na prática, né, trazendo um impacto positivo, né, de reabilitação para as crianças e adolescentes. Como funciona esse trabalho? A pergunta é bem interessante porque é o seguinte: a AMR é um case internacional. Nós somos convidados com frequência para simpósios, seminários, para apresentar a AMR para esses públicos. A AMR tem um nível de reabilitação equiparado a países de primeiro mundo. Coisa boa. Então, isso é muito importante. A questão de estar concentrado num único endereço, com todas as atividades realizadas nesse endereço através de um sistema interno, controlando todas as atividades, e em tempo real, todos os profissionais envolvidos na reabilitação, eles sabem como que está a evolução de cada criança. E se por acaso a curva começa a destoar daquilo que está planejado, eles vão perceber em pouco tempo que o problema é talvez na neuro, se o problema é na fisioterapia, ou na TO, ou na nutrição. Tá? Então, é muito importante isso, que permite, né, um tratamento de melhor resultado. A única atividade que nós não fazemos dentro da AMR é cirurgias. Nós temos um convênio com o Hospital da Baleia e todas as cirurgias das crianças da AMR são realizadas lá. Mas as demais atividades, incluindo esporte-terapia, musicoterapia, psicologia, todas as clínicas médicas, que nós temos diversas clínicas médicas, lógico que a ortopedia é a principal na reabilitação física, mas temos gastro, neuro, psiquiatria, pediatria e outras mais. Então, nós temos aí odonto. Então, tudo que é necessário, uma boa reabilitação, né, a gente tem dentro da instituição, toda ela controlada por um sistema único que foi desenvolvido para atender exclusivamente a MR. Essa faixa de idade, né, que você colocou aí é uma fase da vida da criança muito importante na parte educacional. Então, como é que a AMR trabalha para garantir que essas crianças consigam também serem incluídas aí nas atividades escolares? Bom, Alexandre, são diversas ações que a AMR faz nessa questão educacional. A primeira é o seguinte: nós temos uma competência muito grande, né, em saber lidar com a criança deficiente, com o jovem deficiente. Nós damos consultoria a escolas, como acolher uma criança, como preparar a edificação para receber uma criança com deficiência. É banheiro, é a porta, a largura da porta, é o mobiliário, uma série de coisas nós trabalhamos junto à escola. E nós fabricamos, tá, o mobiliário para as crianças adotadas pela MR, recolhidas pela MR, para que elas possam levar para a escola. Então, a carteira que uma criança senta normal, ela não é adequada para uma criança. Não é só pequena, não. É questão de... Não existe simetria física numa criança deficiente. Então, ela precisa de ter um mobiliário adequado, né? A condição dela é única, não é igual ao outro. Então, a gente adequa todo o mobiliário, todo ele em condições adequadas para que ela possa continuar na escola, evitar a fuga e se incluir e Sérgio, aprender. Isso é muito lindo, me emociona. De fato. De fato, a inclusão real. Isso é inclusão, né? É no detalhe, assim, ir de encontro à necessidade da criança. E nós sabemos que é desafiador, né, para uma criança que está num processo de reabilitação ou que precisa, né, desse apoio.
esse processo de inclusão, né? E às vezes a escola, no formato tradicional, ela não tem recursos, ou mesmo o próprio governo não oferece. E aí vem o terceiro setor, vocês enquanto terceiro setor, com esse cuidado, né? Na realidade, o terceiro setor veio para suprir as deficiências, né, que o governo não oferece para a sociedade. Exato. Então, a gente tem a preocupação de atender aquilo que é diferente. A gente não quer fazer mesmice. Nós queremos fazer algo especial para pessoas que precisam e que merecem. Então, esse é o nosso propósito. Na parte de educação, como a gente é o ponto do momento aqui, a gente vai além. Por exemplo, na esporte terapia, nós orientamos os professores de educação física como incluir uma criança com deficiência nas atividades de educação física. Não é simples você pegar e fazer uma atividade comum a todos, jogar um futebol, jogar uma queimada, um vôlei. Não, existem outras atividades que você pode compartilhar com pessoas que não têm deficiência e ser agradável a todos. Então, a gente orienta também nessa questão. E isso é legal porque você diminui significativamente o preconceito. Entendeu? E mais, para o outro, que é o deficiente, você permite a ele a inclusão, com felicidade. Isso é maravilhoso. Então, isso é muito importante e a gente trabalha fortemente nessas questões. Então, a gente vai com frequência a escolas, como também não só escolas, porque a gente preocupa com a criança, o adolescente, que sai da MR pós 18 anos. A gente prepara ele para o mercado de trabalho. A gente vai nas empresas orientar como receber um profissional com deficiência. O que acontece normalmente, Paty, você falou bem, o governo, na parte de educação, não prepara adequadamente uma escola para acolher o deficiente. Sim. E nem na estrutura e nem os profissionais. A mesma coisa nas empresas. É muito simples, vou atender a legislação que obriga todas as empresas com mais de 100 funcionários a ter um percentual ali de pessoas com deficiência física. Deficiência, não só física. Mas elas não estão preparadas. A legislação ela não é bem feita. Então, a gente faz esse papel de auxiliar de maneira gratuita, porque o nosso objetivo é a inclusão nessa questão. Então, é um ponto fundamental. A gente atua muito nisso. A AMR é uma escola, né? É uma escola que a sociedade tem aí para se espelhar e aprender, porque é fundamental. E essa preocupação, esse ciclo, né? Terminou os 18 anos, vocês não desamparam né, o jovem, o adolescente. Então, ele é acompanhado, tem uma articulação com as empresas privadas, e aí, de fato, essa intersetorialidade, né? Você dialoga com o poder público numa determinada fase da vida, e depois a empregabilidade desse jovem, inclusão no mercado de trabalho. E aí, de fato, você faz um ciclo completo. Porque, na realidade, quando você reabilita, e aquele que tem condição, lembrando que muitos dos deficientes físicos não têm o cognitivo preservado. Esses não vão para o mercado de trabalho. Tá? Eles têm as limitações outras que impedem disso. Mas aqueles que não têm, a gente preocupa nessas questões, extrapolando aí os 18 anos, lembrando que não só nessa questão da inclusão dele, como até na orientações na manutenção da reabilitação. Porque se as atividades físicas recomendadas não forem praticadas, ele regride. Então, essa preocupação é muito grande com o pós-18. Importantíssimo. A gente, né, pelo que esses comentários que você já fez até agora, a ação em cima da criança é multidisciplinar, né? Tem fisioterapia, tem terapia ocupacional, música, esporte, né? Como é que é feita essa coordenação de tantos profissionais aplicada em cima de uma criança e o resultado que isso tem dado, né? Nós temos uma estrutura hoje bem profissional. A MR, pelo tempo de vida, né, a gente conseguiu construir uma estrutura adequada para atender com profissionalismo, com qualidade, esse grupo aí de 450 a 500 crianças. É nessa média que a gente trabalha hoje. Então, a estrutura de espaço físico, de profissionais necessários para esse grupo, ela é muito bem estabelecida e muito bem controlada. A gente tem na ponta do lápis quanto custa cada sessão de TO, cada sessão de fisioterapia, de neuro, de cada atividade dentro da instituição.
para que a gente possa ter um plano de ação, que o nosso objetivo não é ficar apenas nessas 450, 500 crianças, a gente quer expandir, porque o grupo que não acolhemos é grande, outras pessoas vão para o SUS. A demanda deve ser maior que você A demanda é maior, mas a nossa estrutura não permite ampliar. Então, nós estamos planejando uma IMR, um futuro próximo, né, que possa atender outras crianças, né, não acolhidas por nós, inclusive fora da região que nós estamos hoje, né, e que também tem muitas necessidades. Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo, mas de uma maneira bastante pé no chão, porque a ideia é dar um atendimento de qualidade, não atender por atender. Porque você não pode chegar e falar, eu vou fazer uma sessão de fisioterapia na criança uma vez por mês. Não vai reabilitar. Resolve Se não for intensivo, não reabilita. Né? Ô Sérgio, dentro disso me surgiu aqui uma curiosidade. Para manter toda essa estrutura, existe uma gestão muito robusta. Queria que você falasse um pouco dessa gestão da IMR, de como funciona. Bom, eu vou falar para você o seguinte, a IMR deu um salto em gestão nos últimos 5 anos, a partir do momento que a Fundação Dom Cabral nos abraçou. Foi um marco na história da IMR. Isso nos permitiu preparar a IMR para o futuro, né, e definir aquilo que é estratégico e importante para a sustentabilidade da instituição daqui em diante. Então, é isso que a gente trabalha, com muito afinco, com muita competência, mas com muita dificuldade. E suporte tecnológico, aí vamos chamar tecnológico de gestão, a fundação que está... Não tecnológica, o planejamento estratégico foi construído em conjunto, com o suporte da fundação. Né? E nós temos o controle desse planejamento acompanhado pela fundação mensalmente. Então, tudo que a gente planejou e os indicadores que nós determinamos como estratégicos, eles são monitorados, né, e são avaliados mensalmente junto com um técnico da fundação. Isso vem permitindo correções de rotas, revisão, né, de sonhos, né, que a gente, quando está trabalhando com reabilitação e inclusão, a gente quer abraçar o mundo. E, né, as carências são enormes, enormes. Você, quando convive com as famílias... São muitas vulnerabilidades, né? Não é só a física e cognitiva. Nossa, é difícil, é complexo, mas a gente não consegue. A gente sabe dos nossos limites. Hoje a gente definiu... Gente, nós temos que nos limitar. Senão, você não consegue, a gente se perde. Se perde no... E o nosso objetivo maior, o que é? É reabilitar e incluir. Vamos focar nisso. Se um dia, tomara que sim, aconteça, a gente tiver recursos sobrando para outras atividades complementares que melhorem essas questões, ótimo. Mas hoje a gente está foco. Nós cortamos algumas coisas que fazíamos pós-planejamento, porque entendemos a partir de então que eram necessárias, mas não tão importantes quanto outras que a gente não fazia. As prioritárias. Esse crescimento da demanda, né, que são aí quase 30 cidades no entorno de BH, nesse raio de 100 quilômetros, e o crescimento dessa demanda, que é superior à capacidade de atendimento, nesse planejamento que você está citando, vocês estão... como é que... Falar um pouco sobre essa possibilidade de crescimento. Sim. E de abraçar mais crianças, né, aumentar esse número. Como é que está isso no planejamento? Esse é o nosso propósito. Alexandre, a gente está... Hoje é o seguinte, 48% das nossas crianças são de Belo Horizonte. Do município de Belo Horizonte? Do município. 52% está fora de Belo Horizonte. Está no entorno de Belo Horizonte. São 29 municípios do entorno que a gente tem atendido hoje. O nosso propósito é pegar a competência que a IMR tem, e nós temos muita competência na reabilitação. Nós somos reconhecidos como a melhor instituição de saúde do Brasil, das ONGs de saúde do Brasil em 2022. Isso. Nós estamos entre as 100 melhores ONGs do Brasil já há algum tempo. Nós somos ranqueados aí pelo Instituto Suíço, The Dot Good, como entre as 50 melhores ONGs do país. Parece que entre as 100, entre as 50 é pouco. Nós estamos falando de quase 1 milhão de ONGs. É isso mesmo. Tá? Então, você ficar entre as 50, hoje nós somos 45ª, saiu agora em agosto. Então, no começo de agosto. É muito bom esse reconhecimento, significa que nós estamos no caminho certo. Então, nós estamos pegando essa competência que nós temos, a gente quer levar para uma outra instituição já existente, nós não queremos tomar conta.
competir como instituição que já está, por exemplo, em Montes Claros, em Teófilo, em Juiz de Fora, Uberlândia, Varginha, o que for. A gente quer colaborar. Então, vamos supor que tem uma instituição lá, a Instituição de Reabilitação da cidade de Teófilo by AMR. Sim. Muito bom. Com a AMR. E aí nós vamos transmitir nosso conhecimento, levar profissionais para lá, levar sistemas que nós temos, uma série de coisas importantes, não só em reabilitação, mas em gestão. Que é importantíssimo, o terceiro setor é carente, mas... Não só carente, o terceiro setor, por característica própria, ele nasce de sonho, de paixão de uma pessoa com determinada causa, mas ela ignora a gestão. E sonho não sustenta, né? Então a gente quer levar aquilo que tem de bom, experiência, competência, governança, e aí sim, aquela instituição crescer, né? E a gente multiplicar isso, tá, para outros locais. Ô, Sérgio, isso é muito interessante porque você está trazendo uma visão de ecossistema dentro da questão da reabilitação e desse conhecimento também produzido pela AMR, pensando nesse papel multiplicador do conhecimento. Sim. Isso dentro do terceiro setor é interessante porque nós falamos muito de trabalho em rede. A rede funciona, não funciona... E a gente sabe que dentro do terceiro setor isso precisa melhorar, né? Nós queremos muito trabalho em rede, mas na prática é isso que você está trazendo. É de fato fazer o ecossistema ali dentro da temática que você atua funcionar e multiplicar. Exatamente isso. Então, assim, normalmente, qualquer instituição filantrópica fala, gente, vamos deixar a poeira baixar, vamos repensar o nosso negócio e dar um rumo com os recursos que nós temos. E depois, se vier agregando mais recursos, nós vamos ampliando esse negócio de uma maneira estável, né? E nada de loucura. Essa percepção que vem melhorando significativamente no meio da filantropia, né? Ótimo que vem, e tem muitas consultorias hoje, muitas instituições de apoio também, elas vêm orientando nesse sentido. A evolução é grande nos últimos anos, né? É fundamental para o sucesso da causa. Não, a MF ela já nasceu assim, né? O próprio Grupo Mendes Júnior colocou diversos profissionais dentro da MR na origem. E depois outros vieram complementando, e agora a Fundação dando um suporte muito grande. Então, na diretoria da MR, nós temos profissionais com experiência larga no mercado. Né? Eu fui profissional de mercado, trabalhei 40 e poucos anos, fui sócio de empresa, trabalhei no Grupo CEMIG por 35 anos. Então, essa experiência que a gente adquiriu, esse investimento que foi feito na carreira de cada um, a gente levou para a MR na formatação da diretoria. É um capital intelectual gigante. É grande, é grande. E falando de mercado de trabalho, né, a gente sabe que o contexto da reabilitação ele é desafiador. Quais são as principais barreiras que você percebe e que você identifica nessa integração, né, social e profissional? Nós falamos um pouco da escola, nós falamos das empresas, mas de maneira prática, como você percebe assim, quais são as barreiras, as dificuldades, os desafios? Porque nem tudo são flores, né? Nessa questão de pessoal, mais complexo ainda. Uma empresa comum tem dificuldade de sustentar, de segurar um profissional de alto nível, porque a concorrência do mercado é enorme. Imagina para uma instituição filantrópica onde os recursos são escassos. Não é simples, não é simples. O que a gente tenta, em primeiro lugar, no processo de captação dessas pessoas, de recrutamento, perceber algumas questões importantes. A primeira é a seguinte: essa pessoa tem vínculo com filantropia, tem paixão por uma causa como a nossa? Se não tiver, já é um ponto negativo. Ela está aqui de passagem. Tem que gostar do negócio. Tem que gostar de ajudar, brilho nos olhos, paixão. Segunda coisa, o jovem, quando tem, mesmo assim o jovem é difícil de você reter. Porque a instituição filantrópica ela não nivela o seu plano de carreira, de remuneração com o mercado. Porque as condições financeiras não permitem isso, com raríssimas exceções, né? As fundações sustentadas por grandes empresas têm profissionais muito bem remunerados, mas as demais não têm. Então, o que a gente tenta fazer outros benefícios mais que não só o salário,
para que essa pessoa entenda que ela está sendo valorizada, está sendo reconhecida e que ela vai ter oportunidades maiores. Por exemplo, a gente capta muito através de projetos incentivados. E quando a gente põe alguma tecnologia nova, a gente põe desenvolvimento das pessoas que vão estar naquele projeto, dedicado àquele projeto. Então, vamos supor lá, o Alexandre e a Paty estão num projeto específico da MR, o treinamento com aquela nova tecnologia, que pode ser em fisioterapia, em TO, em laboratório, em oficina ortopédica. A gente dá a esse profissional a chance de desenvolvimento com recursos captados, né, em projetos. Então, é uma forma da gente também estimular quem investir no conhecimento profissional. E reter, né, esse profissional por meio do conhecimento. Falando um pouco de tecnologia, né? Nós estamos vivendo aí uma revolução agora nova, né? Com inteligência artificial e tudo que está no entorno desse meio, né? Então, como é que vocês, nesse setor da reabilitação neurofuncional, como é que isso pode ser aplicado? Já existe novidade aí disponível? A MR já está trabalhando com essa perspectiva? Sim, a gente está mirando muito essa questão tecnológica. É bom lembrar que a MR ela tem uma base de dados muito grande. 60 anos de história nos permite ter uma base de dados violenta, né? Gigantesca. E mais, a MR tem diversas pesquisas publicadas em revistas internacionais reconhecidas na parte de reabilitação física. Então, a gente tem muita competência para extrair dados, né, e fazer um trabalho científico. Agora, você transformar isso através de sistemas tecnológicos demanda muito investimento. O que nós estamos fazendo no momento? A gente sabe que base de dados que nós temos, ela é uma mina de dinheiro. Uhum. Nos petróleos dados. É o petróleo do momento. Né? Exato. A partir do momento que você começa a estruturar bem esses dados, né, e extrair aquilo que de fato interessa e tem valor, né, você amplia as oportunidades da instituição. Nós estamos, no momento, trabalhando na estruturação de dados. Ou seja, pegamos toda a base de dados que nós temos desse histórico todo, tratamento a tratamento, e jogamos num banco de dados, que se chama aí no mercado de data lake. Uhum. Né? Joga-se nessa lagoa de dados, como eles dizem aí, e aí sim você começa a estruturar. Isso aqui não interessa, isso aqui já é ultrapassado, a tecnologia que não mais se usa, então você vai expurgando e retendo apenas aquilo que tem valor. E aí sim você começa a colocar inteligência nesses dados, e aí você vai estruturando eles de uma forma que você vai permitindo você cruzar essas informações e estabelecer novas formas de tratar. Né? Nós estamos trabalhando nisso, mas no primeiro piso, na estruturação de dados. Sim. Né? Mas é importante, muito importante. Porque a gente está vendo o que está acontecendo, inclusive afetando muito o mercado de trabalho. Né? Tem muita coisa que apareceu, novidade aí, e tem umas coisas que são surpreendentes, né? Como é que estão as ferramentas justamente para tratamento de dados e produção de conteúdo a partir de uma base boa, né? Sim. Então, esse trabalho realmente vai contribuir muito não só para a MR, mas para o mundo. Para o sistema todo. Para o mundo. Né? Porque uma base de dados bem estruturada, que tem relevância, que tem valor para uma determinada área, então, todo mundo, hoje é tudo interligado, o mundo todo absorve. Né? Então, isso é importantíssimo. Ô Sérgio, eu tenho 2 perguntas para você. Vamos lá. A primeira é saber como o Sérgio chegou lá na MR. Conta essa história. Vamos lá. Primeiro, assim, eu era vizinho da MR. Então, eu morava próximo. E quando criou na MR o Corpo de Voluntários, é bom destacar que o Corpo de Voluntário da MR é um dos pilares da instituição. Ele tem mais de 300 voluntários e voluntárias. Ele é responsável por mais de 20% da nossa arrecadação. E além de arrecadar, eles apoiam a instituição em outras questões muito importantes. Não só externa, mas ampara a família, orientação, criar uma nova fonte de renda dentro da casa, de uma mãe que não pode sair para trabalhar. Então, a gente trabalha muito nessas questões e o Corpo de Voluntário apoia e, mais do que isso, coordena parte desse trabalho. Interessante. Bom, a minha mãe, quando criaram o Corpo de Voluntariado, a minha mãe foi convidada. E ela foi trabalhar lá. A dona Ed Mendes foi a criadora do Corpo de Voluntário. E ela foi trabalhar com a dona Ed. Passado um tempo, né, a dona Ed passou o bastão, escolheu minha mãe
E aí eu passei a conviver mais, viver mais dentro de casa, Regina Belisário. Mas dentro de casa o nome AMR, né? Minha mãe chegava entusiasmada, falando de AMR, que negócio. A importância das mães, né? E aí, quando nós criamos na CEMIG o AI 6%, que foi um movimento para captar recursos incentivados e transferir para instituições filantrópicas espalhadas no estado inteiro. E eu era um dos dirigentes da Associação Intergerencial da CEMIG, que era quem coordenava esse projeto. E aí eu falei, pô, a MR, oportunidade aí de eu trabalhar para a MR e, coincidentemente, de tudo que a CEMIG arrecadava, e a CEMIG foi a maior arrecadadora do Brasil, né, em recursos incentivados, os funcionários da CEMIG doando, por muito tempo, eu conseguia captar entre as pessoas que trabalhavam na CEMIG, você aí vai doa para a MR, vamos doar para a MR. E a MR começou a arrecadar muito recurso com isso. Foi uma fonte muito importante no momento de crise da construção civil. A gente tinha um apoio muito grande da Mendes Júnior até então. Essa solução veio ajudar muito a MR. E eu comecei a trabalhar captando, até que um dia o presidente da MR falou assim, meu tempo está vencendo aqui, estou precisando de uma outra pessoa. Fiquei sabendo que você está aposentando. É verdade? É verdade. Então você está convidado a ser o presidente da MR. Está intimado. Aceitei o desafio de muito bom grado, tinha paixão já pela instituição e assim começou meu dia a dia lá. Hoje eu fico integralmente na MR. Eu aposentei, mas eu era sócio de uma empresa. E eu fiquei nessa empresa por um tempo, vendemos a empresa, aí eu falei, agora eu não quero trabalhar mais não, a não ser na MR. E estou lá, firme e forte. Firme e forte. E nessa trajetória, com certeza, você tem aí na bagagem muitas histórias de crianças, de adolescentes. Compartilha com a gente um pouco dessas histórias que tocam, né? Que te tocaram muito. Olha, eu vou sugerir a todos que estão nos ouvindo e vendo, tá aí nas redes sociais, clica aí, AMR, Vitória, tênis, algo você vai conseguir buscar. Nós temos uma menina chamada Vitória. Ela está com 15, 16 anos, ela já passou por diversas cirurgias, foi para a MR, criancinha, e teve um nível de reabilitação muito bom. E essa menina foi percebida lá na Esporte Terapia da MR como potencial atleta paralímpico. E ela foi direcionada por uma pessoa que observava ela, lá de dentro da MR, uma voluntária da MR, para um professor de tênis. E ela começou a treinar tênis. A Vitória hoje é a primeira do ranking mundial que maravilha. De tênis. Tênis de cadeira de roda. Cadeira de roda. Vale a pena. O vídeo é do final do ano passado, passou no Criança Esperança. Nós fomos, mais uma vez, agraciados com Criança Esperança. Por diversas vezes já nós fomos agraciados pelo Criança Esperança. Mas o ano passado, a última edição, tem 2 vídeos da MR no Criança Esperança. Um deles é com a Vitória. Vale a pena ver. Então, é uma história fantástica dessa menina. E nós temos um outro menino, também está lá no Criança Esperança, chamado Moisés. Está com, se não me engano, 20 anos hoje. Ele saiu da MR, mas não saiu, porque ele vai na MR com frequência. Ele tem paixão pela MR, reconhecimento pelo trabalho que foi feito na MR. Gratidão. Muito, muito grande a gratidão que ele tem pela MR. E ele criou amizades também, né, com os profissionais da MR, um carinho enorme com ele e tudo mais. E ele é um menino que também entrou muito cedo na MR e passou por diversas cirurgias, diversos tratamentos. Ele não andava, como a Vitória também não andava. E eles passaram, hoje ele anda, a Vitória só em cadeira de roda e com muleta. Ele já anda com muleta, mas com mais facilidade, com mais agilidade. E o Moisés hoje formado em História, e ele, muito interessante, até me emociona, mas ele tem uma história fantástica e ele foi uma pessoa assim, admirável. Foi o primeiro da família, de tanto um lado do outro, a frequentar uma faculdade. Então,
é muito, muito legal você ver essas pessoas conquistando novos caminhos, sair de uma novas situação tão oportunidades. difícil assim. Enorme, enorme. Então, essas duas são fantásticas. E elas estão aí na rede, todo mundo pode ver, e é muito legal. E aproveitando esse gancho aí, nós estamos vivendo aí a abertura da Paralimpíada em Paris, né? Isso. Então, como é que você vê, quer dizer, eu observo que a visibilidade do esporte paralímpico está cada vez maior. O Brasil, inclusive, é uma das grandes potências do paralímpico. Não é tão grande potência no esporte, vamos dizer... Profissional, mas o paralímpico é uma das 5 grandes aí. Isso. Né? Então, como é que vocês entendem esse movimento, não só no Brasil, como potência paralímpica, mas também a visibilidade que o mundo todo está cada vez mais dando ao esporte paralímpico? E como é que isso pode incentivar, pode trazer mais objetivo para essas crianças em talvez ser um atleta paralímpico? Primeiro, eu acho fantástica a oportunidade. Isso é inclusão na veia, né? Muito legal. Então, a pessoa se sente útil, valorizada, reconhecida. Então, é uma ação que eu acho que tem que ser melhor trabalhada cada vez mais. E o dinheiro está chegando no esporte paralímpico. Sempre é patrocínio chegando. Está dando visibilidade. Então, isso é legal. Então, a Vitória é patrocinada. Ela está lá na Paralimpíada? Não, ela não foi por estratégia do técnico. Ele acha que ela não tem maturidade suficiente. Muito nova. Mas ela disputa Roland Garros, US Open. Entendeu? Ela viaja. Na próxima, em Los Angeles, já vai estar. Então, em Los Angeles, ela já está preparando, né, se preparando para Los Angeles. Com certeza vai. É a primeira do ranking mundial, em atleta até 17 anos. Eu não tenho dúvida que ela vai trazer medalha. Mas na MR nós temos outras crianças que também disputam esporte paralímpico em natação, em bocha, em ping-pong. Então a gente estimula isso. É um canal muito bom de inclusão. E sempre com parcerias, porque na hora que está na esporte-terapia e destaca, a gente leva para uma escola especializada em tênis, em bocha, em ping-pong, em natação. Né? Então é muito importante isso. Nós estamos ali do lado do Minas 2. Tem alguma parceria ali com o Minas? A gente tem uma parceria com o Minas, não nesse sentido. Nós estamos estendendo a parceria agora para poder também estimular aquelas pessoas que têm condições. A questão é que, quando você fala de um atleta paralímpico, você tem que ter uma estrutura especializada, profissional para trabalhar com ele, especializada. E o Minas não tem isso na estrutura dele. Equipe, né? É outra equipe. Então, a gente está começando a discutir alguns mais simples, com menos dificuldade, com menos investimento por parte do Minas, para a gente fazer uma parceria nesse sentido. Mas é muito importante esse estímulo, se não tenha dúvida não. Eu tenho certeza que o esporte paralímpico vai dar muita alegria no Brasil, ao Brasil ainda. Já dá. Já dá, né? Eu vi hoje que a expectativa de 80 medalhas no Paralímpico para o Brasil. Isso. Vê a diferença para o outro, acho que 20 ou 21. Né? Não dá nem para comparar. Pegando o gancho de novo aqui com o Alexandre, é importante a gente falar desse tema e sobre visibilidade, né? Do desafio que nós temos ainda do ponto de vista de visibilidade, vem melhorando, né, Alexandre? Mas pensando na inclusão, e aí trazendo a inclusão, pensando também em uma política pública, né, de fato a sociedade absorver e entender que faz parte da sociedade, não é algo à parte da sociedade. Nós é que precisamos aprender a conviver, a acolher, né? Sim. Nós não deveríamos nem falar de inclusão, na verdade, né? Deveria ser natural, né? Deveria ser natural, mas não é. Como que você vê essa luta, né, das instituições, do próprio terceiro setor, nessa questão da reabilitação e dessa valorização desse processo de inclusão, desse tema mesmo, enquanto sociedade? Imprensa, em diversos espaços. Eu acho ótima pergunta, porque é o seguinte, a gente está trabalhando justamente nessa questão aqui agora. Dá um exemplo para vocês. Não sei se você sabe, a pessoa com deficiência tem direito a uma bolsa. Tá? E essa bolsa tipo um salário família, para as despesas da família. E esse deficiente ele tem um gasto maior, tem uma despesa maior já a família. Se a família ela já está numa condição mais precária, mais difícil, então
É difícil para ela manter um nível satisfatório do deficiente. A nutrição dele é diferente, as roupas são diferentes, o equipamento que ele usa, ele não dura muito, gasta rápido. Então, essa série de coisas. Ótimo, maravilha. Só que uma pessoa com deficiência, se ela vai para o mercado de trabalho, ela perde a bolsa. Olha isso. Aí, ele tem medo de ir. Ele não quer ir. E nem a família dele quer deixar ele ir. Não tem estímulo para sair de casa. Então, a legislação é errada. Então, nós estamos trabalhando no momento seguinte. A pessoa que vai para o mercado de trabalho, o deficiente que vai para o mercado de trabalho, ele não perde a bolsa, ele passa a ter uma bolsa reduzida. Porque ele vai gastar mais equipamento. É mais a cadeira de roda, é mais a muleta, é mais o andador que vai deslocar mais. Sim. Né? Se deslocar. Então, diminui a bolsa para metade. E se ele perder o emprego, volta a ser integral. Porque hoje, se ele vai para o emprego, ele perde. E se ele perder o emprego, ele volta lá para o final da fila, vai demorar 1 ano, 2 anos para voltar a receber a bolsa. Isso Ninguém quer ir, gente. Nós estamos trabalhando na contramão. Na contramão. Enquanto que o cara conquistar um emprego é um incentivo, que o cara tá lutando para conseguir, conseguiu. A gente é procurado por empresas o dia inteiro pedindo, me apresenta profissionais para me cumprir a legislação. Tem legislação. Os deficientes não querem trabalhar ou a família não deixa trabalhar. Sim. Tive uma experiência dessa em uma das cidades do interior aqui de Minas, trabalhando com projetos, e foi exatamente isso. Uma oportunidade para uma jovem em uma multinacional com vários benefícios, a família não deixou ir. É insegurança. A lei está errada, tem que mexer nisso. Está errada. Então, a intenção é boa, mas o pessoal não conhece o por trás. Entendeu? Faz a lei achando que está beneficiando, mas não está. É lei de... Provavelmente quem fez a lei não conhece a realidade. Não conversou com as partes. Não conversou com quem está inserido nesse meio. Tem um efeito contrário, né? Deu um exatamente contrário. Isso. Porque você não desenvolve, na verdade. Nós estamos criando pessoas, entendeu? Deficiente para ficar dentro de casa. E dependente dessa bolsa. Acabando com a inclusão. Exato. É uma maneira de se mostrar, né? O pessoal perceber que ele é normal, que não tem problema nenhum. Acabou. É uma pauta importante mesmo. Eu acho que é fundamental. Fundamental. Tomadas de decisão, legislativo, com as empresas. Nós temos, né, o presidente do Congresso é mineiro. Claro. O senador Rodrigo. A gente faz esse trabalho. A MR ela tem uma relação boa com diversos políticos. Tá? Mas o problema é que o processo burocrático demora. É lento demais. É muito lento. Mudar uma lei não é fácil. Não. Mas, enfim, então nós estamos chegando aqui ao final do nosso episódio aqui no Territórios Sociais. Tenho que agradecer muito a presença do Sérgio. Deu uma aula para nós aí sobre a inclusão, sobre a recuperação neuromotora dessas crianças. Né, uma referência, né, nacional, mundial, aí, que já é a MR. Então, eu queria também, para abrir a palavra aí para você colocar sobre os projetos, quem quiser ser voluntário, quem quiser doar, como é que procura quem, liga para onde? Claro. Fazer um merchan aí da MR. Nós temos aí no nosso site, né, a MR é www.amr.org.br. Lá você vai ter todas as informações da instituição, assim como também qualquer forma de você contribuir para a instituição. Uma delas é você disponibilizar seu tempo livre, com a sua competência necessária à instituição, será muito bem-vindo como voluntário. Outra é doações de materiais. Nós recebemos roupas, móveis, eletroeletrônico, material de construção e vendemos tudo. É uma fonte de renda legal para a MS. Nós temos bazar, nós temos uma loja de artesanato confeccionado pelas voluntárias. Nós temos um brechó com roupas e calçados de um padrão melhor. E temos o bazar, onde a gente vende de tudo. Lá é como eu falei, de material de construção, eletroeletrônico, roupa, calçado, brinquedo, móveis, tudo. E a pessoa achar que não é mais necessário, pode doar, a gente coleta. Né? E como você pode ser um doador pontual, mensal, pode apadrinhar uma criança, nós temos aí processo de apadrinhamento. Então são diversas as formas. E todas as regras de contribuição estão dentro do nosso site. A gente também está nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, e você consegue buscar todas as informações clicando na Associação Mineira de Reabilitação com uma tranquilidade. Tá? Muito bem. Muito obrigado.
pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, divulgando a MR. Um prazer enorme ter um tempo, né, e falar de uma questão que eu gosto muito. Foi ótimo. Eu tenho que agradeço de novo, agradeço a Patrícia aqui, Obrigada, presença ilustre aqui conosco, o time todo que está produzindo esse episódio. E se você se identifica com o conteúdo, se inscreva no canal, continue assistindo e divulgando, né, compartilhando esses episódios, que você certamente vai ajudar essas pessoas tanto precisas que são atendidas por essas organizações, gente tão séria e competente como a MR. Muito obrigado. Territórios Sociais. Territórios Sociais. Territórios Sociais.